Olá, a alegria do reencontro. Aqui estamos mais uma vez com uma videoaula sobre o tema A Justiça Divina, através do livro O Céu e o Inferno. Hoje, em nosso 21º encontro semanal, neste ciclo de estudos pela TV Nova Luz, avançamos com você para aprendermos cada vez mais sobre este tema tão interessante. É uma alegria estarmos juntos cada sexta-feira, compartilhando a nossa jornada de aprendizagem. Você pode participar de nossos vídeos, de nossas videoaulas, com comentários, sugestões e perguntas sobre os temas que estamos disponibilizando através da TV Nova Luz. Basta entrar no nosso e-mail, armando@falcone.com.br. Havendo espaço, respondemos por aqui, se não diretamente pela internet. Utilize nosso e-mail, será uma alegria compartilharmos estes conhecimentos. Dando sequência em nossos apontamentos e considerações, avancemos um pouco mais, abordando hoje uma viagem do quadro do inferno do pagão ao esboço do inferno cristão. Abra seu livro, O Céu e o Inferno, no capítulo 4, itens 9 e 10, seguidos de 11 a 14. Estamos ali, então, com essa parte informando para você o capítulo, os itens e os títulos normalmente. Assim, convidamos você a ler atenciosamente a partir do item 9. Abre aspas, Allan Kardec. O conhecimento do inferno pagão nos é fornecido quase exclusivamente pela narrativa dos poetas, Homero e Virgílio. Dele deram a mais completa descrição, devendo, contudo, levar-se em conta as necessidades poéticas impostas à forma. A descrição de Fénelon, no Telêmaco, posto que, aurida na mesma fonte quanto as crenças fundamentais, tem a simplicidade mais concisa da prosa. Descrevendo o aspecto lúgubre dos lugares, preocupa-se principalmente em realçar o gênero de sofrimento dos culpados, estendendo-se sobre a sorte dos maus reis com vista à instrução do seu régio discípulo. Por muito popular que seja esta obra, nem todos têm presente à memória a sua descrição ou não meditaram sobre ela de modo a estabelecer comparação, e assim acreditamos de utilidade reproduzir os tópicos que mais diretamente interessam ao nosso assunto, isto é, os que se referem especialmente às penas individuais. Fecha aspas. A seguir, ao longo do item 10, vamos ter conhecimento dos encontros neste Telêmaco com várias regiões e personagens do seu tempo e de eras anteriores, descrevendo o suplício e as situações pós-mortem de cada um deles. Cenas cheias de descrições fortes e situações vivenciadas em função do modus vivendi que cada um deles experienciou na última encarnação. Digo encarnação porque, sendo descrição pagã, não criam em reencarnação. Conferimos no livro Justiça Divina, de Emmanuel Espírito, e por ele psicografado na reunião pública de 27/11/61, através da mediunidade do Cândido Francisco Xavier, no livro Justiça Divina, na lição intitulada Lugares de Expiação. Então temos aqui a reunião, o livro e o título, Lugares de Expiação. Diz o benfeitor espiritual: múltiplas são as conceituações dos infernos exteriores. Para os hindus, de várias legendas religiosas da antiguidade, a região do sofrimento para lá do sepulcro dividia-se em dezenas de seções, nas quais os espíritos culpados experimentavam os martírios do fogo e da asfixia, dos botes de serpentes e aves famélicas, de venenos e martelos, lâminas e prisões. Entre os chineses, acreditavam-se que os condenados após o decesso atravessavam privações e torturas até caírem exaustos, numa espécie de segunda morte, com o suposto aniquilamento de o próprio ser. Egípcios possuíam aparatos, os regimes de corrigida para os mortos que fossem implacavelmente sentenciados a penas aflitivas, sob as vistas de Anubis.
A crença popular grega admitia a existência de abismos insondáveis além túmulo, onde os maus eram atormentados por agonias cruéis. E seguindo por vasta escala de concepções, a teologia relaciona infernos hebraicos, persas, romanos, escandinavos, muçulmanos e ainda os que são até hoje perfilhados pelos diversos departamentos da criatividade ou da atividade cristã. Não ignoras que os sistemas de castigo mentalizados para depois da morte obedecem a idiosincrasias de cada povo, apresentando por isso variedades multiformes. E sabemos igualmente em doutrina espírita que existem outros infernos exteriores a cercar-nos na terra, entre os próprios espíritos encarnados. Não longe de nós, vemos o inferno da ignorância, em que se debatem as inteligências sequiosas de luz, o inferno das necessidades primárias, absolutamente desatendidas, o inferno dos entorpecentes, o inferno do lenocínio, o inferno do desespero e o inferno das crianças desamparadas, todos eles gerando os suplícios das sombras e da loucura, do pauperismo e da enfermidade, do abandono e da delinquência. Em razão disso, embora respeitando as crenças alheias, observemos as próprias ações, a fim de verificar o que estamos fazendo para extinguir os infernos que nos rodeiam. E, sobretudo, aprendendo e servindo, vigiemos o coração para que a prática do bem nos garanta a consciência tranquila, de vez que todos somos responsáveis pela nossa própria condição espiritual. Disse-nos o Cristo: o reino de Deus está dentro de vós. Ao que, de acordo com ele mesmo, ousamos acrescentar, e o inferno também. Fechando este capítulo 4, vamos para os itens 11 a 15, onde Allan Kardec nos apresenta uma série de citações que foram tiradas da obra intitulada O Inferno, de Augusto Calais, dando a este fechamento o título de Esboço do Inferno Cristão. Assim, nós vamos observar no capítulo 4, o inferno, itens 11 a 15, esboço do inferno cristão, no seu livro O Céu e o Inferno. Abre aspas. A opinião dos teólogos sobre o inferno resume-se nas seguintes citações. Esta descrição, sendo tomada de autores sagrados e da vida dos santos, pode tanto melhor ser considerada como expressão da fé ortodoxa na matéria, quanto é ela reproduzida a cada instante com pequenas variantes nos sermões do púlpito evangélico e nas instruções pastorais. Os demônios são puros espíritos e os condenados presentemente no inferno podem ser considerados puros espíritos, uma vez que só a alma aí desce, e os restos entregues à terra se transformam em ervas, em plantas, em minerais e líquidos, sofrendo inconscientemente as metamorfoses constantes da matéria. Os condenados, porém, como santos, devem ressuscitar no dia do juízo final, retomando para não mais deixá-los os mesmos corpos carnais que os revestiam na vida. Os eleitos ressuscitarão, contudo, em corpos purificados e resplendentes, e os condenados em corpos maculados e desfigurados pelo pecado. Isso os distinguirá, não havendo mais no inferno puros espíritos, porém homens como nós. Conseguintemente, o inferno é um lugar físico, geográfico, material, uma vez que tem de ser povoado por criaturas terrestres, dotada de pés, mãos, boca, língua, dente, ouvidos, olhos semelhantes aos nossos, sangue nas veias e nervos sensíveis. Onde estará este inferno? Alguns doutores o têm colocado nas entranhas mesmas do nosso globo, outros não sabem em que planeta, sem que o problema se haja resolvido por qualquer concílio. Estamos, pois, quanto a este ponto, reduzidos a conjecturas. A única coisa afirmada é que esse inferno, onde quer que exista, é um mundo composto de elementos materiais, conquanto sem sol, sem estrelas, sem lua, mais triste e inóspito, desprovido de todo germe e das aparências benéficas que porventura se encontram ainda nas regiões mais áridas deste mundo em que pecamos. Os teólogos mais circunspectos não se atrevem, à semelhança dos egípcios, hindus, gregos, a descrever os horrores dessa morada, limitando-se a nola mostrar como
premissas no pouco que dera fala a Escritura. O lago de fogo, de enxofre do Apocalipse e os vermes de Isaías, esses vermes que formigam eternamente sobre os cadáveres de Tofel, e os demônios atormentando os homens aos quais eles perderam, e os homens a chorarem rangendo os dentes, segundo a expressão dos evangelistas. Dessa parte, Santo Agostinho não concorda que esses sofrimentos físicos sejam apenas reflexos de sofrimentos morais e vê num verdadeiro lago de enxofre vermes e verdadeiras serpentes saciando-se nos corpos, causando suas picadas as do fogo. Ele pretende mais, segundo um versículo de São Marcos, que esse fogo estranho posto de material como o nosso e atuando sobre corpos materiais, os conservará como o sal conserva o corpo das vítimas. Os condenados, vítimas sempre sacrificadas e sempre vivas, sentirão a tortura desse fogo que queima sem destruir, penetrando-lhes a pele. Serão dele embebidos e saturados em todos os seus membros, na medula dos ossos, na pupila dos olhos, nas mais recônditas e sensíveis fibras do ser. A cratera de um vulcão, se aí pudessem submergir, ser-lhes-ia um lugar de refrigério e repouso. Assim falam com toda segurança os teólogos mais tímidos, discretos e comedidos. Não negam que haja no inferno outros suplícios corporais, mas dizem que para afirmá-lo lhes falta suficientemente conhecimento, pelo menos tão positivo como que lhes foi dado sobre o suplício horrível do fogo e dos vermes. Há, contudo, teólogos mais ousados, ou mais esclarecidos, que dão do inferno descrições mais minuciosas, variadas e completas, e conquanto se não saiba em que lugar do espaço está situado esse inferno, há santos que o viram. Eles não foram lá ter com a lira na mão como Orfeu, de espada em punho como Ulisses, mas transportados em espíritos. Deste número é Santa Teresa d'Ávila. O Senhor não olha tanto a grandeza das nossas obras, olha mais o amor com que são feitas. Palavras deste venerando espírita. Dir-se-ia pela narrativa da santa que há uma cidade no inferno. Ela aí viu, pelo menos uma espécie de viela comprida e estreita como essas que abundam a velhas cidades, e percorreu-a horrorizada, caminhando sobre lodoso e fétido terreno, no qual pululavam monstruosos répteis. Era, diz ela, o lugar que lhe destinavam se abusasse em vida das graças concedidas por Deus à sua cela de Ávila. Outros viram no inferno planícies sem fim cultivadas por camponeses famintos que nada colhendo desses campos fumegantes, dessas sementes estéreas, se entredevoravam, dispersando-se em seguida. Tão numerosos como dantes, magros, vorazes e em bando, indo procurar ao longe, em vão, terras mais felizes. Outras colônias de errantes condenados o substituíam imediatamente. Ainda outros relatam que viram no inferno montanhas inçadas de precipícios, florestas gemibundas, poços secos, fontes alimentadas de lágrimas, ribeiros de sangue, turbilhões de neve em desertos de gelo, barcas tripuladas por desesperados sangrando mares sem praia. Viram, em uma palavra, tudo o que viam os pagãos, um lúgubre revérbero da terra com os respectivos sofrimentos naturais, enternizados e até calabouços, patíbulos e instrumentos de tortura, forjado por nossas próprias mãos. Deixamos que você, leitor, possa, parágrafo a parágrafo, tomar conhecimento com os demais detalhes deste tema, lendo o capítulo até o final. É uma alegria estarmos na doutrina espírita, doutrina de amor e luz, doutrina consoladora. Nada de infernos, purgatórios ou limbos eternos, mas a lei da reencarnação, que oferece a todos os espíritos as oportunidades iguais de redenção a cada novo mergulho num corpo biológico, pelos laços da maternidade e da paternidade. Conforme lemos em João, capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor e, como tal, nada de penas eternas, mas sim eternas oportunidades de autoconhecimento para cada dia acertarmos mais o rumo de nossa existência cósmica. Damos uma pausa por aqui e prosseguiremos estudando o tema Justiça Divina em nosso próximo encontro. Queremos falar com você da Web Rádio Evoluir. Digita no seu teclado www.radioevoluir.com, 24 horas no ar, falando para o Brasil e para o mundo.
Abaixe no seu telefone, no seu computador, no seu tablet, este site e a partir daí você vai poder se beneficiar. Queremos falar com você também do SOS Preces. Diariamente, de 8 às 24 horas, você tem no telefone que está na tela, prefixo 32 3236 1122, 4 linhas telefônicas. Ligue para um momento de oração de sintonia positiva. Assim, nós estamos à sua disposição. Como falar conosco? Perguntas de internautas, armando@falcone.com.br. Escreva-nos com seus comentários, com as suas críticas, com as suas dúvidas. Será uma alegria compartilharmos. Agradecemos a sua companhia e audiência. Ajude-nos a divulgar este programa em seus contatos e em suas redes sociais. Um grande abraço, rogamos a este Deus de amor, a Jesus e aos bons espíritos que te fortaleçam, me fortaleçam e a todos os seres beneficiem na jornada da eternidade, representada aqui e agora. Até a próxima aula e muita paz.